Papo de Repórter dessa semana aborda a sucessão na Assembleia, da mesa diretora da Assembleia. Como o Netter adiantou no papo passado, Ferraz tem tudo para ser o presidente, praticamente definido já. Eu queria que você dissesse o seguinte, Netter, há uma semana, o que te fez acreditar que o Ferraz estava praticamente aí reeleito? Porque a gente tinha, naquele momento, a gente tinha um cenário um pouco... tinha um momento um pouco mais favorável para outra candidatura que estava ainda firme, né, em torno do nome da vitória, e o Ferraz estava quietinho, não tinha muita movimentação, né, salvo aquele evento no Palácio, até que você ali considerou que o Ferraz estava eleito a partir daqui. Como que você antecipou isso? O que você viu ali que te fez acreditar que o Ferraz estava eleito? Olha, Zeca, Renato, não foi nenhuma bola de cristal, mas foi uma leitura dos dados que estavam postos ali. No comentário que eu fiz aqui no papo passado, eu também comentei sobre a falta de candidatos. Eu acho que isso pesou mais do que o favoritismo do Ferraz. Não que o da Vitória não seja um mau deputado, mas a questão é, para presidir a Assembleia tem que ter algo além. O único candidato ali que logo depois da eleição todo mundo se perguntou, pô, vai ser candidato ou não? Era em relação ao ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, que também presidiu a casa. Mas o Zanon logo foi descartado. Então restou apenas daquele grupo de deputados o nome de Teodorio Ferraz, que topava a disputa, e tanto topou a disputa, que está reeleito. Mas a gente não pode esquecer também da PEC da reeleição. A PEC da reeleição, talvez aquele momento ali tenha sido decisivo para o resultado que a gente deve ver no dia 2. Agora, Renata, a gente que acompanhou todo esse processo, a gente agora que o processo chega ao fim e praticamente aí reelege o Ferraz, a gente percebe que o chamado blocão, que aí tinha 15 deputados, 16 deputados, ele cometeu alguns erros, né? O blocão cometeu, parece que erros antes do processo, depois do processo, na rua e depois do processo. Como que você avaliou os bastidores aí da movimentação do blocão? O que eles fizeram errado, o que eles poderiam ter feito melhor, enfim? A estratégia foi inadequada? Onde é que eles erraram? Eu avalio que, assim, não foi Ferraz que ganhou, que na verdade foi o blocão que perdeu. Eles cometeram uma série de equívocos, desde a antecipação da colocação do nome da Vitória. Ele deve ligar e dizer, não, eu nunca coloquei meu nome. Mas assim, tudo apontava para ele, né? Ele que se colocava como líder, ele que fazia as articulações, ele que marcava as reuniões e tal. Então, e ele começou a falar muito aparecer muito na mídia em relação a isso, e não só ele, outros integrantes desse grupo também começaram a aparecer bastante na mídia e antecipando muitas das movimentações do grupo. E a gente sabe que isso é um erro crasso, né? Quando você antecipa qualquer movimento político, a possibilidade de você não lograr êxito na sua tentativa é muito grande. Agora, quando o Netter fala da questão da PEC, né, que foi o que deu a condição do Ferraz ser reeleito, a gente chama a atenção que essa PEC surgiu das mãos de vários deputados que vieram depois a integrar esse blocão. Né? Quando eu digo que eles é que perderam e não Ferraz ganhou, é por isso, porque eles é que criaram essa condição para que Ferraz fosse reeleito. A PEC surgiu quase com o nome, a PEC do Ferração, né? Porque estava na cara que era para dar condição do Ferraz se reeleger. Agora teve um outro momento que eu queria que vocês comentassem, que foi o seguinte: durante o processo, e principalmente no momento que a pressão em cima do blocão aumentou, a gente teve talvez um momento bastante decisivo, que foi quando o governador Paulo Artung começou a mobilizar o João Cosa de um lado e o Sérgio Vidigal do outro, e aí você começou a ter uma pressão de fora para dentro, e isso parece que também foi, naquele momento mais delicado, foi decisivo para acabar com as pretensões do blocão e realmente definir a eleição em nome do Ferraz. Como que vocês viram essa movimentação de fora para dentro, a entrada do Artung, que
parecer que ele estava meio de fora, só observando, e tem um momento que ele entra e é decisivo, né? Estava de fora, mas não estava, na verdade. Estava, mas não estava. Estava, mas não estava. Estava com medo de, né? Na verdade, esse momento, com a entrada do Posse e do Vidigal nessa discussão, que são dois aliados de primeira hora do governador... Com espaço no governo. Sim, com muito espaço no governo. Esse foi o momento que o jogo ficou pesado. E o jogo muito pesado para cima de futuros deputados. A gente tem ali 6 deputados eleitos que nunca ocuparam cargo político. É uma outra relação, alguns 3 são vereadores, então há essa mudança de jogo. E o grupo talvez não entendeu isso direito. Não sei se foi por falta de experiência ou porque foram com muita sede ao pote. E a partir desse momento, com essa entrada do Paulo, o jogo ficou pesado, e o jogo pesado é com o Teodorico. Ele sabe operar muito bem esse tipo de jogo. E deixou os deputados, o grupo vai, não, até o momento que ele puxa a corda falando, olha, a questão é um nome de unidade. Na hora que você coloca unidade, é a manchete dessa sexta-feira, quando está sendo gravado o papo. Os deputados vão ter um blocão, o Teodorico vai ser candidato único. Isso que, independente, chegou um momento que falou, preciso de unidade, independente do meu nome. Aquela coisa da humildade, do Ferração, daquele discurso dele, mas só que no fundo, ele estava tentando, de uma forma ou de outra, minar o grupo, e o que acabou conseguindo fazer. Agora, Renata, teve uma coisa que chamou a atenção, naquele momento que a pressão aumentou e que o nome da Vitória apareceu e que ele começou a negar, aí você percebeu quase uma obsessão em dizer, não, nós não somos oposição, ninguém aqui está para fazer oposição, a gente vai votar com o governo, vai estar apoiando o governo e tal. Era um discurso quase desesperado para mostrar que o Bloco não tinha a pretensão de ser oposição. Como que você viu isso? Porque isso parece até uma coisa que não combina com democracia, né? Como que um grupo de deputados antecipa e diz que não vai fazer oposição? Como que você viu isso? Mas olha, é interessante isso, porque a partir do momento que você forma um grupo e diz, olha, a gente quer uma relação diferente com o governo, a gente quer manter um diálogo diferente, a gente quer que a Assembleia seja respeitada como um poder independente, tá? O que é isso se não se opor àquele sistema que a gente sabia que existia antes, né, nos outros 2 mandatos do Artung, que era aquela imposição dos nomes e enfim. E por que não pode ter oposição? Eu já escrevi isso várias vezes nas minhas colunas e tal. Isso é antidemocrático, isso é prejudicial à sociedade. Você ter uma Assembleia que não questiona, que não fiscaliza, que não cobra do Executivo, sendo que essa é a função dela. Né? Os deputados abrem mão da sua função primeira, que seria a de fiscalizar o Executivo. Né? Agora, para a gente fechar, uma outra questão que fica, parece, desse processo todo, e a gente não poderia, talvez, ter uma leitura diferente, é que o Paulo Artung realmente está de volta. Você vê que em menos de um mês ele já aconteceram várias coisas que aí mostraram que o Paulo Artung voltou para fazer aquele mesmo modelo de governo. E você percebe assim, uma Assembleia subserviente ao Executivo, da forma como era as anteriores, os 2 mandatos dele, e a gente fica assim, realmente difícil você ser otimista diante de um cenário desse. Vocês também estão pessimistas, também viram assim? Vocês têm uma esperança ainda que essa Assembleia possa virar o jogo, marcar posição? Eu realmente fiquei muito pessimista com relação a esse processo. Esperança todo mundo tem. A gente espera que a Assembleia tome para si o seu papel principal, que é de fiscalização do Executivo, já que eles têm um limite muito pequeno para legislar. A gente espera isso, só que esse quadro que a gente se depara a partir de fevereiro é de uma Assembleia que já começa a legislatura de joelhos para o Executivo. Renata, como que você vê também assim? É pessimista? Sim, eu acho que essa sequência de erros que o Bloco cometeu nesse processo tira dele ou diminui, né, esvazia a capacidade dele de criar condições de haver um debate na Assembleia. Eu acho que o Bloco já entra enfraquecido e aí enfraquece todo o debate, né? Tá, isso aí, até o próximo papo.